Olá pessoal, tudo bem com vocês? O devocional de hoje é uma palavra que ministrou muito o meu coração, por isso estou aqui para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração também. Mas eu gostaria muito que você me acompanhasse aí com a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que você estivesse junto comigo. Então, se a sua Bíblia não está aí perto, pegue ela para a gente ler. E o devocional de hoje está em Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18, que eu vou ler agora. Diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Agora nós vamos ver versículo por versículo. E no verso 13, Tiago, que é o autor deste livro, começa com uma pergunta um tanto que duvidosa, né? Ele escreve assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Para nós entendermos um pouquinho esse início do verso 13, é importante olharmos para a época, né? Então, naquela época, para aqueles, dentre aqueles que Tiago estava se referindo a essa escrita, havia homens que queriam, que almejavam a posição de mestres da palavra. Eles queriam ser os sábios do momento, os sábios da época. Então, eles estavam atrás desta posição, atrás deste cargo. E diante disso, Tiago escreve, né, começando com essa pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Como eu disse, uma pergunta um tanto que duvidosa. Ele é como se ele colocasse em dúvida esses sábios, né? Essa posição que eles tanto almejavam. É interessante, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, algo que eu aprendi na escola bíblica quando eu frequentei, que precisamos estar atento à leitura do texto, né? Então, quando o autor traz algo, um exemplo, falando sobre idolatria, num parágrafo falando sobre idolatria ou falando sobre fofoca, isso quer dizer que naquele meio ali está tendo pessoas idólatras ou está tendo pessoas que estão fazendo fofocas. Então nós precisamos na leitura bíblica prestar atenção já ao que o próprio texto está nos trazendo, o que o próprio texto está nos informando. Sabe esse tipo de pessoa que se expressa bem, que comunica bem, que fala bem, que você precisa até mesmo de um dicionário para procurar o significado da palavra que ele está falando? É um tipo de pessoa que às vezes até meio arrogante, porque ela se sente superior aos outros porque fala bem. Então, era esse tipo de pessoa que estava se levantando ali, que queria ser mestre da palavra. Aí Tiago continua, né? No mesmo verso 13, ele continua e ele diz assim: mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Ele começa aqui a falar agora sobre sabedoria e ele pede que mostre a ele, né? Ele põe em dúvida essa sabedoria que queria ser levantada ali. Então ele diz: ok, você é sábio? Tudo bem, mas então me mostre, ou seja, na prática, me mostre na sua vida, né? Me mostre no seu comportamento. Quando eu vou fazer um devocional, eu sempre busco outras versões. Eu tenho outra versão da Bíblia aqui, que esse versículo ela fala assim, ó:
Mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui é que tem a ver essa sabedoria com o comportamento da pessoa, que pelo jeito não era o que esses sábios estavam vivendo. Eles falavam bem, eles se comunicavam bem, mas o seu comportamento era de forma errada. E aí Tiago vem colocando meio que eles na parede. Mostre-me no seu comportamento, mostre no seu dia a dia, né, a sua sabedoria. Mostre-me com as outras pessoas a sua sabedoria. Outra coisa que eu acho interessante, quando você na Bíblia não compreende muito bem o significado de uma palavra, é interessante nós pesquisarmos. Eu sou a senhora da pesquisa. Qualquer palavrinha um pouquinho mais complicada eu já pesquiso para ter certeza se é aquilo ali mesmo que eu entendi. E aqui na minha versão tem a palavra condigno, né? Você sabe o que significa condigno? Eu fui pesquisar. E condigno significa justo, merecido. Não fica mais claro para a gente entender? Então agora lê o versículo novamente com esse significado. Fica assim: mostre mansidão de sabedoria mediante o justo proceder, mediante o merecido proceder às suas obras. Então fica claro que Tiago está falando sobre o comportamento, sobre o dia a dia dessa pessoa. Não fica mais claro assim? Então, uma pessoa sábia, uma pessoa com sabedoria, é aquela que é bom aos olhos, é aquela que tem um bom comportamento, é aquela pessoa que se relaciona bem com as pessoas, é aquela pessoa que tem um comportamento admirável. Essa é uma pessoa sábia, é desse tipo de pessoa que Tiago está falando aqui. Você conhece alguém assim? Conhecemos, né? Então ele tá tratando essa questão, que o ser sábio não é o que eles estavam pensando, que é simplesmente só falar bem, se comunicar bem, ser bem expressivo. Não, o ser sábio é como que você é no dia a dia, é como que você trata o outro, sendo maior ou menor que você. É no seu dia a dia que exercemos a verdadeira sabedoria. Veja bem, eu quero chamar sua atenção para uma única coisa neste vídeo, então presta atenção. Fica aqui até o final que eu vou te falar o que é essa única coisa e também tem um alerta neste vídeo para nós, tá bom? Então fica até o final, tenho certeza que você vai gostar. E aproveitando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas se você chegou até esse vídeo aqui e tá sendo bom para você, se inscreve no canal, se inscreve, compartilha, envia para outras pessoas para que esse vídeo e outros também chegue a mais pessoas. Você vai nos ajudar assim, tá bom? E aí seguimos, a partir do verso 14, a gente vê que Tiago começa a falar de duas sabedorias. A sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Vamos ler? Diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Olha só o que ele está falando aqui, sobre inveja amargurada. Você já pensou? Eu já ouvi falar sobre inveja, mas é mais que inveja, é uma inveja amargurada. E aqui, voltamos, né? Nós sabemos o que é isso, mas pesquise, busque mais significados que vai fazer total diferença. Essa é a minha dica do dia, tá? Eu pesquiso mesmo sabendo o significado daquilo, eu vou lá e pesquiso. Então, inveja amargurada é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir algo de alguém. Então, uma inveja amargurada é aquele tipo de pessoa que ela até tem suas coisas, mas ela almeja muito a do outro, as coisas do outro, a vida do outro, e fala que é um desejo irrefreável de possuir algo de alguém. Ela vai atrás daquilo que ela quer que não é dela. Essa é a inveja amargurada.
E sentimento faccioso significa egoísmo, rivalidade egoísta, ambição egoísta, querer ser mais que os outros significa divisão. Olha só, então, quantas coisas ruins, né? Então, tá relacionado a uma pessoa ser egoísta, não só egoísta, há rivalidade ainda nessa egoísta, e há muita, nesse egoísmo, e ainda há muita ambição. E também fala sobre não mintais contra a verdade, ou seja, mentira, né? Se não tem verdade, tem mentira. E aí no verso 15 ele fala: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então Tiago vem falando ali que a inveja amargurada, o sentimento faccioso e a mentira, ela é uma sabedoria terrena, ela é uma sabedoria animal, ela é uma sabedoria demoníaca. No verso 16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só, há algum tempo atrás eu passei por uma situação, eu estava num ambiente onde eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E foram alguns dias assim, né? Eu me sentia confusa, eu não estava entendendo o que estava gerando aquilo ali que eu estava passando. E aí uma noite eu fui falar com Deus, fui conversar com Deus sobre isso. E eu perguntei para Deus, né? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. E aí que o Senhor me deu esse devocional. E aí o Senhor me lembrou Tiago 3, do 13 em diante, né? E eu fui ler. E aí eu, como se fosse uma luz, assim, eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento. E eu já havia passado por um estudo desse livro e eu sempre escrevo muitas coisas na minha Bíblia. E eu me chamou a atenção uma frase que eu tinha escrito que diz assim: a falsa sabedoria produz confusão. Olha só, a falsa sabedoria produz confusão. E eu entendi naquele momento Deus me mostrando que naquele ambiente que eu estava havia uma falsa sabedoria, porque tinha confusão. Eu acredito muito que devemos olhar para o nosso devocional como algo muito importante, não apenas como uma leitura ou como nós escrevermos no nosso caderno e ficar tudo bonitinho, ter ali o caderno de devocional, não. É algo que Deus está ministrando em nosso coração. E eu percebi que esse devocional foi um alerta para o que eu estava passando no momento. Deus me alertou que era para eu me afastar daquilo ali que estava no meu meio, porque havia confusão. E aqui fica claro que confusão é uma sabedoria terrena, é uma falsa sabedoria. E nela há algo animal, há algo demoníaco, não tem nada de Deus no meio da confusão. Então, um devocional, ele é muito importante, ele é muito sério e ele nos dá essa experiência com Deus, né? Quando vem de encontro profundo no que perguntamos, no que conversamos com Deus. E foi o que aconteceu comigo aqui. Então, o Senhor me alertou sobre a sabedoria que estava naquela situação. Não era de Deus, não era do alto, porque tinha confusão. Então, no verso 17 e 18, Tiago começa a falar sobre a sabedoria que vem do alto. E ele dá algumas características para nós termos uma direção, para nós entendermos qual que é a do alto. Ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, vamos eu de novo pesquisar essas características da sabedoria do alto. Então, ela fala que é pura, não tem imoralidade, ela é ingênua, ela é pura, a sabedoria do alto. Ela é pacífica, ela é de forma gentil, mansa,
pacificadora. Indulgente significa que é uma pessoa com disposição para se desculpar, para perdoar, né? Clemente, tolerante. Ela é tratável, ou seja, amável, plena de misericórdia, plena de compaixão, cheia de bons frutos. Você vê frutos naquela sabedoria. E ela é imparcial, que não sacrifica a verdade. E ela também é sem fingimento, ou seja, a verdade, né? Nesta sabedoria. Então, fica claro aqui em Tiago, para nós termos um norte da sabedoria terrena e da sabedoria do alto, né? E eu falei aqui no vídeo também que eu ia falar para você, chamar a sua atenção em algo muito importante nesse devocional e num alerta para nossas vidas. Que é importante no devocional nós conhecermos o contexto, nós conhecermos a história, mas nós concluirmos para pôr em prática da nossa vida, para ir viver isso, né? Então, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para que o que Tiago está falando aqui é para buscarmos, almejarmos a sabedoria que vem do alto. Essa é a atenção que eu quero trazer para você. Busque a sabedoria do alto. E como que é isso, né? Através da palavra de Deus, primeiramente. Então, assim, quando você começa a ler as escrituras, eu acredito, porque eu só falo aqui o que eu vivi, as minhas experiências. Então, quando eu comecei a ler as escrituras, a entender, a me aproximar, eu comecei a me sentir íntima de Deus, eu comecei a me sentir aquela que conhece o Senhor, eu comecei a me sentir com amor pela palavra de Deus, eu não via a hora de sentar para fazer meu devocional, para fazer meu estudo. Quando nós nos aproximamos de Deus, é isso que gera em nós. Então, como buscar a sabedoria do alto? Estudando Deus dessa história, conhecendo esse Deus profundamente, e Ele vai aos poucos nos dando essa sabedoria do alto. Aos poucos nós vamos tendo o desejo de orar, aos poucos nós vamos tendo o desejo de estar congregando em uma igreja, aos poucos nós vamos tendo entendimento em estudos, e assim nós vamos adquirindo essa sabedoria do alto. Essa é a chamada de atenção. Agora, o alerta, que também foi o que eu vivi, é que também está claro para nós como podemos fugir da sabedoria terrena. Está claro nos versículos. Então, se você está num ambiente, se você está no meio de pessoas, ou se você está vivendo, né, uma vida com inveja, com sentimentos de divisão, com sentimento de eu sou melhor que os outros, com mentiras, né? Esse é um alerta. Onde tem essas coisas, tem confusão. Se você está vendo confusão em alguma área da sua vida, não é de Deus. Então já é um alerta para você fugir, para você pegar um outro lado, uma outra direção, para você voltar para Deus. Entenderam o alerta? Então, se tem essas coisas na sua vida, se tem essas coisas no seu meio, é confusão e não é de Deus. É uma sabedoria que vem aqui da terra, é animal e é demoníaca. Então, precisa fugir disso, ok? O livro de Tiago aqui no capítulo 3, essa partezinha neste parágrafo, ele nos ensina isso, a identificarmos qual que é a sabedoria terrena e qual que é a sabedoria do alto, tá bom? Eu espero muito de coração que este vídeo tenha sido uma bênção para sua vida. Coloque em prática, leia novamente, sabe, os versículos, leia um capítulo anterior de Tiago, depois leia também novamente o capítulo 3, depois um capítulo posterior, para você compreender melhor. Eu faço isso também. E se você gostou desse vídeo, comente aqui. Os comentários de vocês são muito bons para nós, nos ajuda a
a fazer outros vídeos, a entender o nosso público. Comente se foi bom para você. Se você quiser contar uma experiência, amo ler experiências, testemunhos. Conte aqui para nós também, eu tenho prazer em responder. E é isso. Ajude-nos a crescer aqui. Eu agradeço a você que está sempre nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Em breve nós teremos vídeos aqui de estudos bíblicos e eu aguardo você, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!